Olá, tudo bem? PCI Concursos, meus caros, minhas caras, concursandos. Vamos prosseguir aqui com a nossa aula, nossa disciplina de Direito do Trabalho. A outra aula se estendeu um pouquinho além do que eu gostaria, peço aí a paciência de vocês. E continuaremos com a temática sobre flexibilização do direito do trabalho, uma temática muito importante que vem num momento absolutamente propício por conta da reforma trabalhista, como falamos. Aqui, mais uma vez, ressalto a necessidade de estudo das modificações, da legislação seca da reforma. Então, sugiro que adquiram, busquem na internet comparativos da atual CLT e a CLT nova e já estejam atentos à literalidade dessas novas normas legais que vêm sendo cobradas nos concursos. Tem alguns concursos aí cujo edital já cobra a reforma trabalhista, ok? Nós, na aula anterior, ao mesmo tempo que a gente comenta alguns artigos da reforma, falamos da necessidade, das dificuldades que a reforma enfrentará, principalmente por conta da colisão, do confronto entre a principiologia do direito do trabalho e o DNA da reforma trabalhista. E qual é o DNA da reforma trabalhista? De flexibilização, até mesmo para alguns de desregulamentação, da prevalência do negociado sobre o legislado. É uma reforma que eliminou direitos, principalmente aqueles construídos pela jurisprudência, sedimentados na jurisprudência. Então houve uma eliminação desses direitos, a redução do espectro de abrangência de outros direitos, mas o DNA, o traço característico dessa reforma é o estímulo à negociação coletiva sem a interferência estatal, sem que o Estado juiz possa interferir no mérito do acordo e da convenção coletiva de trabalho. Muita atenção aos artigos 611A e 611B, que serão acrescentados à CLT de acordo com a reforma. Artigos que dirão sobre as matérias passíveis de negociação coletiva e aquelas em que a negociação coletiva, aquelas em que da negociação não poderá resultar redução ou eliminação, que é o caso do 611B, que basicamente repete os preceitos constitucionais do artigo 7º da Constituição, aquilo que a gente tem como uma base mínima, o mínimo existencial para o direito do trabalho. Na aula anterior eu terminei discorrendo, trazendo considerações acerca dos parágrafos do artigo 611A da CLT. E um desses parágrafos diz que o Estado juiz deve observar o parágrafo 3º do artigo 8º quando se deparar com um questionamento acerca da validade do instrumento negocial coletivo, do acordo ou da convenção coletiva do trabalho. Começamos essa aula exatamente com a discussão do artigo 8º. Hoje o artigo 8º possui um parágrafo único, com a reforma passam a ser 3 parágrafos. O parágrafo único é renumerado, e passa a ser o parágrafo 1º. Não só renumerado, como alterado. Ok? E acrescem-se mais 2 parágrafos. Por favor, venham comigo, vamos ao quadro. Artigo 8º da CLT. Olha o parágrafo 1º, que hoje é o parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Essa disposição foi renumerada, passou a ser parágrafo 1º, e houve uma supressão da parte final do atual parágrafo único. Qual supressão, professor?
é o seguinte: o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho hoje, como está atualmente, vírgula, desde que de acordo com os princípios do direito do trabalho. Basicamente, não é exatamente essa redação, mas hoje a necessidade de compatibilidade entre a norma de direito comum e a principiologia do direito do trabalho. Vejam, olha só, o legislador, num passe de mágica, retirou essa parte final, deixando claro que o direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho. Com todo o respeito que o legislador possa merecer, mas ele está querendo eliminar, colocou embaixo do tapete, na verdade é uma ilusão, a retirada dessa parte final. Por que é uma ilusão? Porque é básico, pessoal, da hermenêutica jurídica, do processo interpretativo, que você busque a compatibilidade sistêmica entre ramos do direito que são diferentes na sua essência. E o direito do trabalho, para quem não se recorda, historicamente, ele nasce a partir de uma realidade impositiva, de uma realidade que demonstrou o esgotamento e a ineficácia e inefetividade das normas de direito civil para tratar das relações jurídicas trabalhistas. E o marco histórico é a Revolução Industrial. Então, não há como, mesmo porque a Constituição continua rígida. Os direitos fundamentais sociais não foram alterados. Não houve uma ruptura constitucional. Não há uma nova Constituição. O artigo 7º, o 6º e o 7º continuam escritos e continuarão a ser interpretados no sentido de proibição do retrocesso social, no sentido de valorização social do trabalho, no sentido da proteção da figura do trabalhador, que é um hipossuficiente jurídico, ok? Então, por mais que esses parágrafos façam um esforço para tolher a atividade jurisdicional, essa tentativa é uma tentativa absolutamente inócua, ok? Vejam, o parágrafo 2º é um parágrafo que para os críticos demonstra todo o preconceito em relação ao Poder Judiciário Trabalhista. Demonstra o não entendimento do papel da Justiça do Trabalho, e não é o primeiro momento histórico do Brasil em que a Justiça do Trabalho está sob forte ataque. Tivemos isso no final da década de 80 e no começo da década de 90, com uma chance real e clara de extinção do Poder Judiciário do Trabalho. E vejam, embora não caiba na aula fazer considerações deste jaez, mas alguns políticos nos debates deixaram bem claro publicamente que a ideia dos atuais governantes é a extinção da Justiça do Trabalho. Mas vamos lá, vamos analisar sob o prisma técnico. Né? Então, as súmulas e outros enunciados de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Mas veja, no âmbito da clássica separação de poderes, não cabe ao Poder Judiciário criar direitos. Então, o parágrafo 2º, a existência ou não dele é indiferente, pessoal. Se o fato de ele estar aí só demonstra um preconceito, como se a Justiça do Trabalho criasse a todo tempo normas que não encontram amparo legal. Essa é uma crítica contundente e até ela tem certa razão.
em relação à justiça do trabalho. Mas, se nós formos nos atentar para a jurisprudência dos demais tribunais superiores, verificaremos a profusão de súmulas e a profusão de entendimentos que, para muitos, vão além da lei. Essa é uma discussão extremamente complexa, embora pareça evidente que não cabe ao Estado juiz legislar, a atividade jurisdicional é uma atividade interpretativa, é uma atividade em que a criatividade vem à tona. Criatividade no sentido de cumprir o papel constitucional do Poder Judiciário, que é buscar o real significado e alcance da norma. E nós sabemos como a atividade hermenêutica é complexa do ponto de vista da separação dos poderes. Vejam, o Superior Tribunal de Justiça também cria obrigações, melhor dizendo, também interpreta as leis e muitas vezes é alvo de crítica contundente por trazer nas suas súmulas, e são muitas súmulas, assim como no TST, súmulas que vão além ou vão contra a lei. Veja, tentar restringir a atividade jurisdicional é inócuo do ponto de vista normativo. E é o que me parece trazido pelo parágrafo 2º do artigo 8º aqui, vamos colocar em vermelho, eu não coloquei, parágrafo de acordo com a nova reforma, com a reforma trabalhista. No parágrafo 3º, aquilo que estava no 611-A. O Poder Judiciário Trabalhista não poderá mais analisar o mérito das cláusulas das normas coletivas. Só poderá analisar a presença ou ausência dos elementos essenciais ao negócio jurídico. Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. E outros vícios do consentimento, vícios da vontade, baseando a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Vejam, extremamente discutível do ponto de vista normativo jurídico essa limitação, porque, como eu disse, é da essência da negociação coletiva, é da sua essência a previsão de contrapartidas compensatórias que melhorem a condição social do trabalhador como prescrito, estabelecido pela Constituição da República. Por outro lado, há que conjugar, sim, acertadamente, o legislador neste ponto, essa atividade interventiva tem que ser a mínima possível, uma vez que os entes coletivos são dotados de personalidade jurídica sindical e a eles cabem negociar, criar novas condições de trabalho. Quando eu trago essas críticas à questão envolvendo a reforma trabalhista, eu venho batendo nessa tecla. Obviamente, são provocações, mas provocações que eu procuro trazer do ponto de vista normativo jurídico e trazendo elementos para a reflexão. Para a reflexão. Há colegas, há professores, há juristas, temos que não tem um olhar tão crítico para a reforma. Mas é importante trazer esse olhar crítico até mesmo para fazer um contraponto às normas e demonstrar eventuais incoerências ou incongruências. E por que eu digo isso? Porque para o concurso público é importante essa visão crítica. Talvez ela não seja importante para uma primeira fase,
Mas nos concursos da Justiça do Trabalho, muitos deles trarão em segundas fases exatamente buscarão do candidato essa visão crítica. E são esses debates que vão pautar as discussões no foro trabalhista, pelo menos pelos próximos 5 anos, quiçá 10 anos, até que tenhamos uma pacificação de entendimentos. Porque, como eu disse, há uma grande dificuldade no enquadramento de certas normas, de certas regras, na conformidade de certas regras com os princípios constitucionais e com as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Ok, pessoal? Não transformamos vinho em água. Vinho é vinho, água é água. Ok? Então veja, quando eu falo de barreiras ou necessidade de interpretação das novas normas flexibilizadoras, eu tenho princípios e regras constitucionais importantes para o direito do trabalho. Vejam, repetir mais de uma vez o artigo 7º da Constituição, que nada mais é do que a positivação do princípio da proteção e da proibição do retrocesso social. E sobre os acordos e convenções coletivas de trabalho, no próprio artigo 7º, há a possibilidade de prestigiar o que for objeto de norma coletiva a depender da questão. Até mesmo a redutibilidade de salário, ela pode ser discutida em convenção ou acordo coletivo, obviamente para momentos de profunda crise econômica ou momentos que se pautem pela excepcionalidade. Da mesma forma, a duração do trabalho. Vejam, olha que interessante. O inciso 13 da Constituição, ele diz de 8 horas diárias e 44 semanais. Faculta a compensação de horas e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Uma interpretação literal dirá que só é possível acordo ou convenção coletiva para reduzir a jornada ou para efeito de sua compensação. A verdade é que a Justiça do Trabalho, que muitas vezes é acusada de ser extremamente protetiva e favorável ao empregado, ela, no decorrer do tempo, veio alargando o campo de aplicabilidade do inciso 13 da Constituição da República. Para ficar mais claro e evidente para vocês, meus queridos, minhas queridas, eu quero dizer, por exemplo, da famosa jornada de trabalho 12 horas por 36. 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36. A jurisprudência, no decorrer do tempo, permitiu essa jornada em caráter excepcional e cada vez mais foi privilegiando disposições de acordos ou convenções coletivas de trabalho que trouxeram a possibilidade da jornada 12 por 36. Principalmente no setor de vigilância e no setor de saúde. Com a reforma, a 12 por 36, a reforma trabalhista dirá que será possível, inclusive por acordo individual de trabalho. Uma jornada, o que também é discutível, uma jornada de 12 por 36, até mesmo por acordo individual de trabalho e sem exigir excepcionalidade da situação concreta, do fato, da circunstância concreta envolvida naquela relação trabalhista. Veja, por outro lado, se não se admitir jornada superior a 8 horas diárias, vamos esquecer as horas extras, que podem ser de até 2 por dia, ou seja, podemos ter jornadas de 10 horas diárias, com as 2 horas extras.
Pelo menos do ponto de vista normativo jurídico seria o limite. Mas em caráter ordinário eu não posso ter mais de 8 horas. Eu poderia defender que qualquer acordo ou convenção coletiva que trouxer a jornada ordinária de 12 por 36 é inconstitucional. Mas veja, o próprio Poder Judiciário do Trabalho já alargou o campo de aplicabilidade e assentou em sua jurisprudência essa possibilidade. Dificilmente as contestações, dificilmente a discussão da nova regra trazida pela reforma trabalhista, a possibilidade ampla e restrita da jornada 12 por 36, será invalidada sob o crivo da constitucionalidade. Por quê? Porque a jurisprudência veio permitindo o alargamento das possibilidades de uma jornada diária superior a 8 horas. Aqueles que defendem a 12 por 36 dizem que a jornada semanal será menor que 44 horas e a jornada mensal será menor do que 220 horas. Ora, é verdade, mas a realidade, e o direito não pode se desprender da realidade, demonstra que aqueles que atuam na jornada 12 por 36 têm 2 empregos, ou seja, principalmente no setor de saúde, um enfermeiro deixa o hospital e ele não descansa 36 horas. Ele emenda uma nova jornada na sequência ou menos de 12 horas depois, ou até 12 horas depois. Então veja, aquilo que deveria respeitar a 8 horas diárias, e esse 8 horas também decorre de estudos sobre saúde, segurança e higiene do trabalho, estudos históricos, surgidos a partir das mazelas da Revolução Industrial, deixa de ser ordinário, o que é extraordinário passa a ser o normal e o corriqueiro. O inciso 14 também vai falar nos turnos ininterruptos de revezamento, jornada de 6 horas, salvo negociação coletiva. Pessoal, é muito comum acordos e convenções coletivas com previsão de 3 turnos de 8 horas, turnos ininterruptos de revezamento. Qual que é o problema dos turnos ininterruptos de revezamento? Também os estudos de saúde e segurança demonstram como é maléfico para a saúde do trabalhador a mudança de turnos de forma ininterrupta. Uma semana trabalha pela manhã, outra semana trabalha pela tarde, a outra semana trabalha pela noite. Eu particularmente divido aqui com vocês minha história de vida pessoal. Meu pai era um operário em São Paulo que fazia turnos ininterruptos de revezamento. E já naquela época, a convenção coletiva da categoria dele permitia 8 horas. Ele gostava porque ele ganhava mais. Só que na semana em que ele trabalhava à noite, eu via toda a dificuldade que ele tinha para dormir durante o dia. Sem falar nos barulhos, né? No ruído excessivo que caracterizam a vida moderna durante o dia. As pessoas realizam suas atividades, a maior parte delas, no decorrer do dia, quando há sol. Então imagine para o organismo, para o seu metabolismo, como é fazer esses turnos de revezamento. E vejam, já há pronunciamentos, se vocês buscarem, pesquisarem a jurisprudência não permite, por exemplo, turnos de revezamento acima de 8 horas. E vejam, isso é possível. E agora com a reforma, se tornará ainda mais uma realidade ainda mais evidente, com uma frequência muito maior, vamos nos deparar com esse tipo de norma coletiva. Mas apenas para demonstrar que a Constituição traz a possibilidade de flexibilização para alguns dos incisos do artigo 7º. O que uma parte da doutrina diz, ora, só cabe flexibilizar
naqueles casos expressamente previstos nos incisos do artigo 7º. Nos demais, não é possível uma interpretação de possibilidade de convenção ou acordo coletivo que restrinja ou elimine direitos. Seria um esvaziamento do poder normativo da Constituição da República, sendo que o artigo 7º é um piso mínimo, é um piso existencial. Aquém desse piso não é possível ficar aquém desse piso por força de negociação coletiva, de acordo com a Convenção Coletiva do Trabalho. Ok? Aqui eu trago para vocês, continuam comigo, né? Entre tantas, mais uma salta aos olhos, as horas em itinere. Uma construção, veja, uma previsão legal e uma construção jurisprudencial sedimentada. Aquele tempo de trajeto até o local do trabalho e para o seu retorno, independentemente do meio de transporte, não será computado na jornada, salvo quando o local for de difícil acesso ou não servido por transporte público. Certo? Desde que o empregador forneça a condução. Ou seja, se o empregador está localizado, o estabelecimento empresarial, em um local de difícil acesso, que não é servido por transporte público, nestes casos o empregador fornece a condução, esse tempo de trajeto é computado na jornada de trabalho para todos os efeitos. E se extrapolar a jornada diária, as horas excedentes serão pagas como extras acrescidas de 50%. O parágrafo 3º do atual artigo 58 foi inserido pela Lei da Microempresa, a Lei Complementar número 123 de 2006. A Lei Complementar 123, o Estatuto da Microempresa, ela diz da possibilidade das empresas restringirem as horas em itinere, através de previsão em acordo ou convenção coletiva que estabeleça o pagamento dessas horas conforme o tempo médio. Então vejam, pessoal, isso não só nos acordos e convenções coletivas da microempresa, mas para as outras também, as médias e as grandes, é muito comum que seja paga as horas em itinere pela média. Se são 2 horas, paga-se 1 hora. Aqui podemos até dizer de um critério de razoabilidade, é outra questão muito polêmica no meio jurisprudencial, porque verificamos aí exageros e fraudes por parte dos sindicatos, por parte dos empregadores. Com a reforma, como fica? A reforma, pessoal, elimina as horas em itinere, ok? Então, a reforma põe fim a algo sedimentado pela jurisprudência, súmula número 90 do TST, e o artigo 58, parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 3º deixa de existir, o parágrafo 2º diz que não é tempo à disposição. Mais uma vez, discutível. Hora em itinere é tempo à disposição, por mais que se diga o contrário. O trabalhador, veja, muitos não conseguem compreender, até por uma visão, um critério de justiça. Vamos abandonar o critério positivista. Mas vejam, o empregador fornece condução e mesmo assim ele paga. Vejam, os riscos da atividade econômica são do empregador, é o que diz o artigo 2º. É o critério da alteridade da relação empregatícia. Se a sede empresarial, se o local de trabalho está distante, cabe ao empregador, ele tem o dever de fornecer os meios para que seus empregados possam chegar àquela localidade. Se aquela localidade está distante e não tem transporte público regular, cabe a ele viabilizar a sua atividade produtiva. Se as pessoas
ficarão em um transporte por várias horas do seu dia, já há uma jornada de trabalho muitas vezes elastecida. Somadas a esse tempo em que ela fica no transporte, nada mais justo do que o trabalhador a remunere, porque ela está à disposição. Ela não quis estar naquela situação. O empregado não deseja estar naquela situação. Para ele seria muito melhor se houvesse um transporte público e se esse local não fosse de difícil acesso. Não foi ele que criou essa condição. Daí a lógica do empregador remunerar as horas em itinere. Com a reforma, não há mais o Instituto das Horas em Itinere e, obviamente, isso será objeto de debate no Poder Judiciário Trabalhista. Caberá aos sindicatos cumprirem o seu papel e não permitirem o retrocesso das conquistas historicamente obtidas pela classe trabalhadora. Por sinal, a reforma ela vem para dizer quem são os sindicatos que realmente desempenham o seu papel em prol do trabalhador. Pessoal, eu encerro aqui, voltamos na próxima aula, continuamos com esse tema, vamos falar de renúncia e transação. Tá certo? Até daqui a pouco, um grande abraço.